O traidor Obama deve ser punido. O que os democratas fizeram à família Trump, nada disso deve ser ignorado ou perdoado por nós. O filho de Trump, Eric, escreveu um livro chamado Sob Cerco, sobre o que sua família passou. Bem, desde o momento em que seu pai anunciou, em 2015, que iria concorrer à presidência dos Estados Unidos da América. Eric, ele passou por muita coisa. É verdade, passou por muita coisa mesmo. E ele sobreviveu para contar a história, assim como o pai dele. Eu falei com ele alguns minutos atrás. Eu estava assistindo Fake Box, notícias falsas, ele está armado e quer mandá-los para a prisão, ele quer tudo isso. Fui acusado, parece, 5 vezes. Eu tirei uma foto para o dossiê. Quem diria que isso acabaria sendo bom para mim porque a foto ficou boa? Donald tem bom senso de humor. Acho que isso foi o que ajudou durante o pesadelo que os democratas causaram a ele e a sua família. Foi uma perseguição bem organizada com o objetivo de destruir. Me desagrada dizer isso. Mas o presidente Barack Obama, agora há provas irrefutáveis de que ele foi o mentor de uma conspiração rebelde com o objetivo de minar a vontade do povo americano e derrubar o governo dos Estados Unidos em 2016. Nós absolutamente devemos responsabilizar cada um desses criminosos pelos crimes que cometeram. Esses são os crimes mais horríveis da história da América. James Comey, John Brennan, Clapper, Rice e Biden estavam na reunião de 28 de julho no Salão Oval. Informaram Barack Obama sobre o plano de Hillary Clinton de ligar Trump a uma mentira de conspiração com a Rússia. Isso dominou nosso discurso nacional por 5 anos. Isso minou o presidente legitimamente eleito. Isso sabotou a administração. Isso incriminou um general de 3 estrelas. Isso destruiu e dividiu este país. Tivemos uma crise constitucional cuja dimensão, eu acho, nenhum americano pode compreender totalmente. Isso é terrível. E cada um deles deve ser responsabilizado. Por enquanto... Antes que eu me esqueça, no final vou mostrar para vocês a Nancy Pelosi xingando, dizendo que, segundo ela, o marido dela está transando com um cara com um martelo. Você não deve acreditar. É melhor acreditar, mas saiba que ele voltou e venceu, e isso é inacreditável. Bem, saiu um novo livro escrito pelo filho dele, Eric Trump, chamado Sob Cerco, a luta da minha família para salvar a nação. Ela acabou de alcançar o primeiro lugar nas paradas. Meu Deus, e estou feliz em convidar o Eric para a conversa agora mesmo. Eric, parabéns, uau! Sabe, não só pelo livro e pelo primeiro lugar, isso já é incrível por si só, mas, sabe, parabéns para você e para a sua família. Obrigada, livro. Érica é... Todos estão curiosos, sim. E instantaneamente se tornou um best-seller. Foi a primeira coisa que saiu da família Trump. Acho que vai ser interessante para todos nós. Lá, claro, há detalhes sobre os quais nem sequer suspeitamos. Olha, eu, sendo o número 1, sabe, autor de best-sellers, isso não estava nos planos da Trish, posso te garantir isso. Também não esperávamos vencer as primeiras eleições contra Hillary Clinton sem saber o que eram delegados ou cálculos. Quando estávamos nos bancos de madeira das salas frias do tribunal em 2024 tentando nos incriminar, na prisão por algo que não fizemos de errado. Acho que não esperavam que voltaríamos e conquistaríamos uma das maiores vitórias da política moderna. E foi aí que aconteceu o cerco. Eles tentaram nos destruir, tentaram destruir este país, tentaram destruir você, sabe, Trisha? Tentaram destruir todos os seus espectadores. Eles foram contra todos nós, eles foram contra a América, eles foram contra a Constituição, atacaram a religião, atacaram a família, eles foram contra todos nós. Quero dizer, muitas pessoas que estão assistindo agora provavelmente já passaram por situações em que foram deixadas de lado por causa do diversidade, equidade e inclusão e outras besteiras, certo? Atacaram todos nós, ignoraram nossas famílias para isso e acusaram meu pai 91 vezes. Sou a pessoa mais processada da história americana sem ter feito nada errado. Espionaram a empresa dele. Eles vazaram nossas declarações de imposto, minhas declarações de imposto, as declarações de imposto do meu pai, as declarações de imposto de todos os nossos funcionários corporativos. Eles vazaram tudo para o New York Times. Eles inventaram a farsa russa, eles inventaram o dossiê sujo. Todo procurador-geral, todo promotor distrital do país, seja Letitia James ou, você sabe, claro, Jack Smith como procurador especial, e Alvin Bragg, e Fannie Willis, e eu posso continuar e continuar. Eles nos atacaram como cães, tiraram nossa voz, nos silenciaram nas redes sociais, nos proibiram de falar,
91 acusações removeram ele da cédula no Maine e no Colorado. Quero dizer, eu poderia continuar e continuar, eu poderia continuar e continuar. Por horas. Eu ainda tenho transtorno de estresse pós-traumático. Quero dizer, tudo isso foi tão incrivelmente traumático. E, bem, sabe, e mesmo assim, olha só. Isso é um testemunho para você, sua família, seu pai e para a América, certo? Porque a América voltou realmente forte e elegeu seu pai. Agora tudo isso está vindo à tona e sendo revelado. Eu tenho uma pergunta para você. Quando tudo isso estava acontecendo, você, Eric, pensou: meu Deus, pai, no que você nos meteu? Havia alguma parte de você que pensava: ok, precisamos recuar, porque isso vai ser ruim para as próximas gerações? Tenho certeza de que essa questão surgiu nas reuniões de família. Talvez seja melhor desistir? Eu não sei como eles aguentaram, eu realmente não sei como eles aguentaram. Foi uma guerra de uma família contra, bem, o Estado Profundo, que possui todo tipo de armamento para suprimir a resistência dos indivíduos. E talvez eles tenham aguentado justamente porque são uma família? Ah, com certeza. Houve algumas vezes em que eu pensei, no que a gente se meteu? Mas era mais nós contra você, certo? Isso. Não, fui eu quem disse isso. Saí do tribunal com ele e nunca o abandonei. Fiquei com ele e falei muito disso em Vassal. Estive com ele todos os dias e fui o primeiro a receber seu aperto de mão. As 34 acusações criminais foram anuladas. Eles queriam prendê-lo. Nós entramos nos veículos blindados. Estamos dirigindo pela Franklin Delano Roosevelt Drive em Nova York. E eu olhei para ele e disse, sabe? Ele disse, querida, eu não sei como. Vamos ganhar esse caso e tudo mais. Ele estava muito confiante. Eu disse, sim, ou ganhamos ou vamos para a Casa Branca. Ou acabamos presos sem ter feito nada errado. Esse era o tamanho da oscilação do pêndulo, é isso que quero dizer. Era ou 1600 Avenida Pensilvânia, ou eles iriam prender ele e a mim e jogar a chave fora, e destruiriam nossa família, destruiriam nossa empresa. Era isso que tentavam fazer diariamente. E escute, ele venceu a grande mídia, venceu o Ministério da Justiça corrupto, venceu o FBI corrupto, venceu o sistema que espionava sua equipe, que usava todos os cantos do governo para tentar derrubá-lo. Isso é o que se vê em um país do terceiro mundo. Mas quando me ligaram e disseram, ouvi dizer que há servidores secretos no porão da Trump Tower que se comunicam com o Kremlin, eu comecei a rir. Eu disse, primeiro, não temos servidores no porão da Trump Tower. Segundo, somos uma empresa de computação em nuvem, sem servidores físicos e não conhecemos ninguém. Quero dizer, a gente estava tentando entender o que era o caucus em Iowa, né? Imagina tentar entender como se comunicar com o Kremlin. Me poupe. Era esse o nosso nível de desconhecimento sobre política. Para ser sincero, foi uma jornada incrível. Mas o livro, na verdade, é realmente inspirador. Na verdade, não é só um cerco, mas como superar a maior escuridão. A história é sobre Davi e Golias, com o governo como Golias e nós como Davi. E você podia superar, e você podia resistir, e nós podíamos vencer. Amém para isso. De fato, o muito inteligente Davi sem nada, e Golias com todos os seus exércitos, armaduras, armas, meios de comunicação, com a lei armada. E tudo isso precisa ser limpo. Sim, de modo que até a terceira geração os filhos deles se lembrem para não fazer igual. Do que eles tinham medo, além da própria pele, né? Eles tinham medo de que Trump tirasse o futuro deles, que ele mostrasse o quanto eles eram inúteis e desnecessários, que ele fizesse o que eles não conseguiam. Talvez eles nem tenham tentado fazer isso, mas pelo menos pareciam estar tentando, só que nunca conseguiam. Depois eu vejo meu pai, 2 dias atrás, 3 dias atrás, no Oriente Médio, paz no Oriente Médio. Você vê os impostos diminuindo neste país. Você vê um grande e bonito projeto de lei. Você vê a inflação caindo, sabe, para um nível normal. Você vê os preços da gasolina mais baixos dos últimos anos. Você vê pessoas que se levantam com orgulho para o hino nacional. Você vê as igrejas lotadas nos finais de semana. Você vê a América sendo respeitada novamente no cenário mundial. E cada aspecto disso, cada aspecto dessa luta que foi tão cruel, tão maldosa e vingativa, e o pior que você poderia imaginar de qualquer governo. O que eles faziam? Em vez de baixar os preços, melhorar o clima para os negócios nos Estados Unidos e, em geral, noites sem dormir pelo bem do povo americano. Então, hoje estamos prestando atenção à quantia impressionante de mais de $1 bilhão dos contribuintes, que está sendo direcionada para organizações não governamentais, ou ONGs, com ligações políticas.
Isso não foi divulgado ou informado pelos órgãos de fiscalização do governo, mas por moradores preocupados de Illinois e legisladores republicanos do nosso projeto popular, chamado Departamento de Eficiência Governamental ou Departamento de Eficiência Governamental. Antes de mostrarmos para onde vai o dinheiro, precisamos fazer uma pergunta simples. Por que o governo financia ONGs, afinal? Primeiro, não há transparência. As ONGs não estão sujeitas à Lei de Acesso à Informação, ou Freedom of Information Act. Os contribuintes não conseguem ver como o seu dinheiro está sendo gasto. Na semana passada, uma ação judicial foi aberta porque o Estado se recusou a divulgar o valor do dinheiro público enviado a certos grupos. Em segundo lugar, a linguagem do orçamento é vaga, e isso é feito de propósito. Essas concessões ficam ocultas em termos genéricos e quase sem detalhes. Legisladores devem aprovar o financiamento sem saber como ou por quem o dinheiro será usado. Terceiro, o orçamento para serviços sociais foi capturado. Antes era destinado a idosos, mães solteiras e pessoas com deficiência. Agora ele está cheio de programas para grupos com orientação política, oferecendo serviços vagos como orientação para pais, apoio a imigrantes e defesa dos direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Muitas são iniciativas de raça ou identidade, voltadas a fins políticos e não a necessidades reais. Em quarto lugar, esses gastos prejudicam a verdadeira caridade. Grupos baseados na fé e organizações de caridade privadas são deixados de lado, enquanto ONGs com ligações políticas recebem o dinheiro dos contribuintes. O governo escolhe vencedores e perdedores e recompensa aqueles que mantêm o partido governante no poder. Mas claro, quando você realmente observa para onde vai o dinheiro, é pura manobra política. Eles apoiam grupos de imigrantes ilegais, mentorias para pais, treinamentos antirracistas, advocacia política, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer e organização política disfarçada de trabalho comunitário. Ou seja, isso provavelmente financia todos os esforços ativistas, o exército de rua que vemos. No Illinois, o governador, com apoio de políticos locais, distribuiu $1 bilhão para organizações que realizam atividades partidárias, promovem a causa democrata e financiam grupos paramilitares do Partido Democrata. Houve os Guardas Vermelhos, houve a Juventude Hitlerista, houve os Khmers Vermelhos, todos treinados para espancar, matar, queimar se necessário. E isso é o dinheiro de um Estado, né? $1 bilhão. E quanto transferiram, roubando de nós, do orçamento do governo federal? Trilhões. Foi para isso que foi o dinheiro roubado dos contribuintes. Foi para isso que foi o dinheiro roubado dos contribuintes. O bondoso e amável governador Pritzker foi com os amigos para Las Vegas, sentou-se à mesa de cartas e começou a ter sorte. E ele levou de Las Vegas $1,4 milhão de tanto que teve sorte. Obviamente, e eu expliquei isso, ou Pelo menos nós fizemos isso em... Na declaração. Sabe, eu fui de férias com minha esposa e amigos, eu tive uma sorte incrível. Para ganhar em um cassino é preciso sorte, seja onde for. Foi em Las Vegas. E eu gosto de jogar cartas. E você sabe, eu fundei um torneio de pôquer beneficente aqui em Chicago que se chama Desafio de Pôquer de Chicago. Arrecada milhões, já arrecadou $milhões para o Museu do Holocausto aqui, Estado de Minas. Defender os direitos civis é uma das principais funções do Museu do Holocausto. Eu também acho que ele é muito sortudo. Ele herdou uma participação em cerca de 900 hotéis em 45 países ao redor do mundo. E ainda tem algumas companhias de cruzeiro e outras pequenas coisas. A fortuna dele pessoalmente, é avaliada em $4 bilhões. Ele não é o maior, digamos assim, coproprietário, mas sua fortuna pessoal é estimada em $4 bilhões. Naturalmente não em rúpias. Portanto, 1,4 milhão bem, isso é só como um pequeno souvenir. Amigos pela entrega a eles do bilhão roubado.
Bem, tipo, vamos te dar algum presentinho, vamos lá, te damos um lápis com uma tampinha engraçada. Aqui deram 1.400.000 de presente. O que mais eles fizeram? Distribuíam indulgências uns aos outros, quer dizer, papéis chamados de perdão presidencial. Obama perdoou 1.927 pessoas de quaisquer crimes. Acho que praticamente todos eram do mesmo partido, embora, para ser honesto, eu não tenha verificado, mas com o Biden eu verifiquei. Então Biden, se foi ele quem concedeu ou não, aliás, a gente não sabe. 4.245 liberações totais. Lá também havia todo tipo de bobagens de outro tipo, né? Reduções, diminuições, não sei. Mas o que nos interessa são esses 4.245 liberações completas de quaisquer crimes dos quais sabemos, dos quais não sabemos, que eles cometeram, que talvez tenham cometido durante o período para o qual foram concedidas. E nós não sabemos nada sobre isso, absolutamente nada. Mesmo que tenham matado, não importa. Então, na verdade, essas indulgências foram concedidas àqueles que cometeram crimes contra o povo dos Estados Unidos da América. Os perdões que Joe Biden concedeu ao Comitê Não Seletivo de Assassinos Políticos e outros são inválidos, anulados e sem efeito, pois foram assinados com uma caneta automática. Em outras palavras, Joe Biden não os assinou, mas mais importante, ele não sabia nada sobre eles. Na verdade, Trump não pode anular esses perdões. Agora bem, o Ministério da Justiça está reunindo provas de que Biden não sabia de nada e não ordenou colocar sua assinatura em milhares de indulgências modernas. Mas temo que eles não vão conseguir, porque o vovô pode dizer que agora não se lembra, mas naquela época quer dizer, ele lembrava e agora não lembra. Vamos dar uma olhada no que Obama queria e no que ele fez com a América. Pouco antes de Barack Obama ser eleito o 44º presidente dos Estados Unidos, ele disse a uma multidão entusiasmada de apoiadores que queria transformar radicalmente a América. Nos 8 anos seguintes, a América descobriu o que ele queria dizer. 3 questões simbolizavam a transformação que Barack Obama tinha em mente: relações raciais, saúde e política externa. Vamos analisar cada uma separadamente. Relações raciais. Quando Barack Obama dizia querer transformar a América, será que ele se referia a uma sociedade pós-racial, onde a cor da pele não importa? De fato, como uma pessoa de raça mista, metade branca, metade negra, ele parecia a figura ideal para tornar isso realidade. Mas isso não estava destinado a acontecer. Barack Obama, ao contrário, aumentou as divisões raciais nos Estados Unidos da América. Em julho de 2009, quando um policial branco prendeu brevemente um professor negro de Harvard como suspeito de roubo, Barack Obama acusou o policial, um homem sem histórico de preconceito, de racismo. Em julho de 2013, depois que um vigilante voluntário hispânico foi absolvido pelo assassinato de um jovem negro na Flórida, Barack Obama atribuiu o veredicto ao racismo. E então, em agosto de 2014, quando um adolescente negro, que havia acabado de assaltar uma loja, foi morto a tiros por um policial branco em Ferguson, Barack Obama voltou a atribuir o veredicto do Missouri ao racismo. Primeiro, este é um país onde praticamente não havia racismo. Não me entenda mal, sempre existirão pessoas que por algum motivo temem e odeiam quem é diferente. Alguns odeiam judeus, outros italianos, negros, japoneses, chineses e assim por diante. Mas o país, como sociedade, não sofria mais com isso. Veio um presidente negro, mas também branco, sendo metade de cada, simbolizando essa união, e começou a atiçar o fogo do racismo. Enquanto nas décadas anteriores à presidência de Obama, as tensões raciais diminuíram drasticamente. Agora elas foram reacendidas por alguém que tantos americanos esperavam que as apagasse. Brancos votaram nesse homem que, na verdade, ainda não tinha feito nada, que ainda não sabia fazer nada, esperando que o fato de sua eleição e ele próprio curassem a América das consequências do racismo. Aconteceu o contrário. Mas não parou por aí.
Saúde. Onde Bill Clinton falhou, Barack Obama terá sucesso. Ele vai aproximar os Estados Unidos dos países europeus esclarecidos, todos os quais socializaram seus sistemas de saúde. Obama usou suas habilidades de oratória para alcançar esse objetivo. Se ele precisava recorrer a mentiras descaradas para conseguir o que queria, tudo bem. Se você gosta do seu médico, pode continuar com ele. Isso era repetido como objetivo, mas não era verdade. Também era falso o que ele dizia sobre o programa economizar milhares de dólares dos americanos em despesas médicas. Apesar dos esforços, Obama não convenceu a maioria dos americanos com seu plano. Aconteceu que a maioria deles gostava do seguro de saúde que já possuía. Na véspera de Natal de 2009, no meio da noite, os democratas aprovaram no Senado a Lei de Assistência Médica Acessível, com 2.500 páginas. Quando lhe perguntaram o que estava no projeto de lei, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, respondeu famosamente: "Precisamos aprovar o projeto para que vocês possam descobrir o que está nele." Alguns anos depois, as 2.500 páginas se transformaram em 11.000 páginas de novas regulamentações. Os custos com saúde dispararam e muitas pessoas tiveram que abrir mão do médico em quem confiavam. Para Obama, valeu a pena. A medicina ficou pior, mais cara e muito mais corrupta, muito mais corrupta. Bilhões foram desviados. Mas Obama, assim como Pritzker, recebeu um pequeno presente quando deixou a Casa Branca. 100 milhões de dólares. Não é muito, né? Você pode dizer, mas nós não sabemos quanto mais ele ainda recebeu. Bem, esconderam o dinheiro. Discretamente, 100 milhões conseguiram. O livro e o livro do Michel. Ou seja, não foi pelo adiantamento, tipo, escreva um livro para nós e aqui está. O adiantamento. Diga quantos documentários ele deveria produzir, seja para HBO ou outro. Aliás, estou mostrando para vocês trechos de vídeos da Universidade Prager. O comentarista Dennis Prager é um homem inteligentíssimo e organizador dessa universidade única. Recomendo muito, muito, muito o Prager. Procurem na internet, é um tesouro de conhecimento. Política externa. Desde a Revolução Iraniana de 1979, os presidentes americanos consideravam o Irã um inimigo perigoso. Obama acreditava que poderia mudar essa relação hostil. O elemento central da nova política de Obama deveria ser o Plano de Ação Conjunto e Abrangente, amplamente conhecido como o Acordo Nuclear com o Irã. A principal característica do plano era limitar a capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares por 15 anos. Em troca, Obama deveria suspender as sanções e liberar 150 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados em bancos americanos. Isso... Ou seja, espere 15 anos, continue desenvolvendo tudo em segredo e depois ninguém vai impedir vocês de fazer bombas atômicas e mísseis de longo alcance poderão destruir Israel, o que eu, Obama, já quero há muito tempo. O acordo deixou muitos americanos preocupados, inclusive democratas, especialmente Israel e seus apoiadores. Em primeiro lugar, a injeção de bilhões de dólares a curto prazo, que quase certamente seriam usados para financiar os inimigos de Israel, Hamas e Hezbollah, representava um perigo imediato. Como sabemos, o dinheiro enviado por Obama a Israel foi usado pelo Hamas para planejar e executar o assassinato de israelenses há 2 anos. Compra de armas, construção de túneis, mas eles foram ajudados pela Metrostroy. Não sei o quão barato foi, mas foi eficaz. Para esconder as armas dos militantes e reféns. Ou seja, Obama foi quem deu início aos acontecimentos terríveis. Em 7 de outubro de 2023, Obama abençoou o Irã, o Hezbollah, os Houthis e o Hamas para destruir os judeus tão amados por eles e por ele. Quando o Irã, armado nuclearmente, ameaçou a existência de Israel. Quando os líderes de Israel se opuseram firmemente ao acordo, Obama os ignorou. Sabendo que não conseguiria aprovar o tratado no Senado, Obama emitiu um decreto para implementar seu plano. Logo, um enorme avião militar pousou em Teherã com 400 milhões de dólares em dinheiro vivo. Nós sabemos de um avião, mas quantos mais houve sobre os quais não ficamos sabendo?
O acordo nuclear com o Irã virou a política externa dos Estados Unidos de cabeça para baixo. Agora, os Estados Unidos vão confiar que o Irã se comporte como um bom cidadão global, ignorando a oposição dos aliados americanos, Israel e Arábia Saudita. Não importa, Obama sabia o que era melhor, mas quando ele deixou o cargo em 2017, a região, como muitos previram, estava em caos. A Síria estava mergulhada em uma guerra civil, o Iraque havia se tornado praticamente um governo fantoche do Irã, e o Hamas e o Hezbollah estavam mais fortes do que nunca. Relações raciais, saúde, política externa. Obama realmente alcançou seu objetivo. Ele transformou profundamente a América. Agora estamos tentando consertar isso e, aliás, parece que estamos indo bem. Aqui está. Estamos descobrindo cada vez mais evidências. Isso não é simplesmente, senhoras e senhores, olhem. Alasco de quem é esse como ele é. Era? Isso é como um centro ali. E você, como sonhou? Machado. Ero estava protegido por essa lei. Normalmente, presidentes não matam pessoalmente. Até Putin, acredito que não faz isso. Pedro, o primeiro, matava pessoalmente por ser sádico e sentir prazer na dor de suas vítimas. Sim, no final eu prometo mostrar de novo a Pelosi bêbada, xingando e muito mais. Me conta a história de como você encontrou essa prova. Então, como você sabe, Jesse, a integridade da nossa República Democrática, das nossas eleições, é de suma importância para o povo americano. Sabendo o que ocorreu antes, isso é uma fraude russa chamada conspiração. Eu queria chegar à verdade sobre o que realmente aconteceu aqui. Isso era obviamente importante para o presidente Trump. Mas essa é novamente uma questão importante para cada americano neste país e para o futuro do nosso país como república. Então, logo após assumir o cargo de diretora da Inteligência Nacional, formei uma equipe especial para investigar essa questão. Devo dizer, não foi fácil. Ainda existem muitos obstáculos do Estado profundo dentro da comunidade de inteligência. Mas, no final, conseguimos uma informante que forneceu detalhes importantes dessa história e conseguimos localizar esses documentos e encontrá-los, que realmente indicava que o presidente Obama instruiu seus líderes de segurança nacional, James Clapper e John Brennan, a fabricar essa avaliação da comunidade de inteligência em janeiro de 2017. A investigação que eu liderei no escritório da diretora de Inteligência Nacional, que publicamos na última sexta-feira, forneceu muitos desses blocos fundamentais e evidências do que aconteceu. O relatório que divulgamos hoje, o relatório da maioria dos funcionários do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, que investigou aquela avaliação de janeiro de 2017 que o presidente Obama fabricou. Usando informações falsas, sem base em inteligência, ele buscou conscientemente promover uma conclusão desejada ao povo americano. Putin atuou para ajudar Trump a vencer as eleições de 2016. O relatório que divulgamos hoje analisa linha por linha, examinando e refutando as alegações e mentiras deliberadamente falsas que foram incluídas nessa avaliação, com o objetivo específico de minar a legitimidade do presidente Trump, de enfraquecer a vontade do povo americano que havia acabado de votar para eleger Donald Trump em 2016. Iniciaram esse golpe contra o presidente Trump, que durou os 4 anos de sua administração, desde 2016. Vamos voltar novamente ao conselheiro de Trump. Não gosto de dizer isso, mas o presidente Barack Obama, agora há provas irrefutáveis de que ele foi o instigador de uma conspiração rebelde com o objetivo de minar a vontade do povo americano e derrubar o governo dos Estados Unidos em 2016. Nós absolutamente devemos responsabilizar cada um desses criminosos pelos crimes que cometeram. Esses são os crimes mais horríveis da história da América. Trump acusou o ex-presidente Barack Obama de traição ao Estado e afirmou que chegou a hora de perseguir pessoas. Sabe, se você olhar esses documentos, eles têm provas irrefutáveis. E foi o presidente Obama, não eram muitas pessoas por aí, eram eles também. Mas o chefe da quadrilha era o presidente Obama, Barack Hussein Obama. Você já ouviu falar dele?
E além de a imprensa protegê-los sempre, é ele quem eles... Veja, ele é culpado, isso não se discute. Sabe, eu gosto de dizer, vamos dar um tempo para isso, mas é assim, ele é culpado, isso foi traição, foi cada palavra que você pode imaginar. Eles tentaram roubar a eleição, tentaram confundir a eleição, fizeram coisas que ninguém poderia imaginar, nem mesmo em outros países. Eu acredito que temos a obrigação de realizar um julgamento sobre essa conspiração e prender Obama. Bem, pelo menos se houver provas suficientes. Mas pelo menos colocar Obama no banco dos réus, isso nós definitivamente devemos fazer. Isso. E agora, como prometido, Nancy Pelosi, que a jornalista tenta irritar para que ela perca a paciência e diga alguma coisa. E Nancy respondeu: ouçam, prendam a respiração. Congressista, como vão seus negócios agora que você não tem mais acesso a informações privilegiadas? É verdade que você tem bebido mais vodka ultimamente? Porque seus seios parecem sacos de areia. Seu marido ainda te trai com um martelo? Por que está vestida de duende? Já achou seu pote de ouro? Calha a boca, eu tenho 200 malditos anos. Tente andar por aí com um par de sacos de areia. E meu marido transa com o cara do martelo, por isso estou bêbada. Os americanos querem saber. Ainda temos perguntas. Obrigada, Paul. Acho uma graça. Tenho 200 anos. Por isso eu balanço quando ando. E eu bebo vodka porque meu marido transa com um cara com um martelo. Bem, isso foi toda uma história. Mas agora não importa, não faz diferença. Na minha opinião, Pelosi achou que era sarcasmo. Mas eu acho que tudo o que ela disse é pura verdade. Talvez pela primeira vez na vida dela, em seus 200 anos de vida, Nancy Pelosi tenha dito a verdade em forma de ironia e sarcasmo. Mas não se esqueçam, senhoras e senhores, de tocar o sininho. Até a próxima vez.